Então, olá, você que está aí atrás dessa telinha de computador, no YouTube, procurando saber um pouquinho mais a respeito de Graciliano Ramos e sua obra São Bernardo. Eis aí a imagem do homem, esse é o nosso amigo Graciliano Ramos. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele? Então, olha lá. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em Quebrangulo, interior de Alagoas, em 27 de outubro de 1892. Terminando o segundo grau em Maceió, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como jornalista durante alguns anos. Então, vemos aí essa sua atividade profissional importante de jornalista, que vai inclusive afetar as suas obras. Em 1915, volta para o Alagoas e casa-se com Maria Augusta de Barros, que falece em 1920 e o deixa com 4 filhos. Vê-se por aí que a vida do nosso amigo Graciliano Ramos não era nem um pouquinho fácil. Não é verdade? Trabalha como prefeito, seu envolvimento com a política, que também vai afetar as suas obras. Trabalha como prefeito de uma pequena cidade interiorana, sendo convencido por Augusto Schmidt a publicar seu primeiro livro, Caetés, em 1933. Esse Augusto Schmidt foi um intelectual, visionário, progressista, responsável, entre outras realizações, pela criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MASP, tá? Um homem muito importante, visionário, e ele reconhece o talento de Graciliano Ramos a partir de um documento burocrático. Ele repara o estilo de Graciliano Ramos e pensa: eis aí um homem que tem uma obra literária certamente a ser publicada. Entre em contato com Graciliano Ramos e o seu palpite é correto, né? E aí ele faz a descoberta do autor aí já em idade relativamente avançada. Então, a partir desse livro Caetés, Graciliano Ramos ganha o Prêmio Brasil de Literatura. Está lançado oficialmente nas artes literárias brasileiras. Entre 1930 e 1936, época bastante conturbada no Brasil, lembrando que é o final da República Velha, 1930, governo de Getúlio Vargas, estamos aí prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial, né? Então é um momento bastante conturbado, modernismo brasileiro entrando na sua segunda geração, geração de 30, da qual Graciliano Ramos faz parte. Nós temos aí a seguinte informação: morou em Maceió e seguiu publicando diversos livros enquanto trabalhava como editor, professor e diretor da Instrução Pública do Estado, né? Bom, em 1922, no Brasil, passou a existir o Partido Comunista, né, que com Getúlio Vargas entra na ilegalidade. As ideias marxistas, socialistas, estavam em voga entre os intelectuais, entre os quais estava o próprio Graciliano Ramos. Mais tarde, ele vai se afiliar ao Partido Comunista, mas essas ideias já estão presentes, inclusive, na obra São Bernardo. São ideias que vão contra o poder vigente, que era de Getúlio Vargas, e por conta disso, tanto Graciliano Ramos quanto Monteiro Lobato, outro importante autor de literatura brasileira, se tornarão presos políticos. Então, olha lá, foi preso político do governo de Getúlio Vargas enquanto se preparava para lançar o livro Romance Angústia, que conseguiu publicar com a ajuda de seu amigo José Lins do Rego, também escritor importante, cuja obra regionalista abarca também a região de Alagoas. Isso em 1936. Em 1945, filiou-se ao Partido Comunista do Brasil e realizou durante os anos seguintes uma viagem à extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também a países europeus, junto de sua segunda esposa, né? O que vai lhe render o livro Viagem, em 1954, que culmina com o suicídio de Getúlio Vargas, né? Vai vendo. Artista do segundo movimento modernista, Graciliano Ramos denunciou fortemente as mazelas do povo brasileiro. Então esse cunho aí do engajamento social, que é bastante própria à geração, a segunda geração modernista, engajamento social, tá certo? A denúncia da realidade brasileira, sobretudo das regiões de seca, tá? Principalmente a situação de miséria do sertão nordestino. Adoece gravemente em 1952 e vem a falecer de câncer do pulmão em 20 de março de 1953,
aos 60 anos. Portanto, o livro Viagem é uma obra publicada póstumamente, tá certo? Suas principais obras são Caetés, que o lança no mundo da literatura, São Bernardo, da obra da qual vamos tratar, Angústia, 1936, Vidas Secas, que na verdade são contos que vão ser reunidos, depois vão ganhar o formato de romance, em 1938, Infância, em 1945, Insônia, em 1947, agora um livro que ganhou agora destacada importância, Memórias do Cárcere, que é um livro praticamente autobiográfico, que vai tratar do tempo em que Graciliano Ramos foi preso. E por fim o livro Viagem, em 1954, publicado póstumamente, como já dissemos. Tá? Então, nós tivemos aí alguns dados biográficos do autor que são importantes para nós identificarmos certas características de sua obra em concordância, em consonância com a sua própria biografia. Tá certo? Essa talvez seja a maior finalidade de abordarmos a biografia de um autor para em seguida abordarmos as características de sua obra. Então nós temos aí uma capa de uma das várias edições do livro São Bernardo, e eu escolhi essa capa porque ela é bastante simbólica. Olha só, ela já está apresentando para nós algo do enredo do romance São Bernardo, né? Então nós vemos lá ao fundo uma grande casa de fazenda, à frente um jagunço armado, né? Que é uma personagem do livro chamado Casimiro, com imagem destacada ali, um homem de chapéu, que é o próprio Paulo Honório, o narrador personagem da história, né? Figura central do livro, e atrás dele a figura representada de Madalena, a mulher que tirou este homem aí, este fazendeiro, do sério, tá certo? E nós vamos entender um pouquinho mais este enredo a partir de agora. Você está preparado? Espero que sim, porque temos bastantes informações. Vamos lá então? Então olha só, o livro conta com um narrador personagem, Paulo Honório, tá certo? Que conta a própria história em tom confessional. Então eu vou ler para vocês aí um pouquinho do primeiro capítulo do livro São Bernardo, tá? Olha só, é o Paulo Honório contando para nós, ele que escreve o livro. Olha só, olha a metalinguagem. Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me a alguns amigos e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe. Prometi ao Arquimedes a composição tipográfica. Para a composição literária, convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor de O Cruzeiro. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária e faria as despesas e poria o meu nome na capa. Então nós estamos percebendo aí que ele é um fazendeiro, tem bastante poder e conseguiria mobilizar pessoas para ajudá-lo a escrever um livro que na verdade seria um livro de muitas mãos, né? A história essencial seria dele, mas teria aí, vamos dizer, o acabamento, né? A arte final feita pelo padre, né? E principalmente por João Nogueira, que cuidaria da parte da norma culta, da língua e tal. Então olha lá, e ele continua. Estive uma semana bastante animado em conferências com os principais colaboradores e já havia os volumes expostos. Um milheiro vendido graças aos elogios que agora, com a morte do Costa Brito, eu meteria na esfomeada Gazeta, mediante lambugem. Tá certo? Então ele usaria de sua influência para conseguir publicar o livro. Mas o otimismo levou água na fervura, ou seja, não vingou. Compreendi
que não nos entendíamos. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Calculem. Né? Então ele está fazendo referência à norma culta, aquele rebuscamento, preciosismo da linguagem, algo que não era do seu agrado. Padre Silvestre recebeu-me friamente. Depois da Revolução de Outubro, tornou-se uma fera. Exige devassas rigorosas e castigos para os que não usaram lenços vermelhos. Então ele está falando da época de Getúlio Vargas. Né? Torceu-me a cara, e éramos amigos, patriota, está direito, cada qual tem as suas manias. Né? Então nós vamos ver a história do padre Silvestre, né, ao longo do livro, e no finalzinho da história é que vai ser que vai acontecer a Revolução, né? A época é a Revolução de 30, mais tarde a Revolução de 32. Então é um romance situado na história do Brasil, né? Então é um romance que tem características que convergem com a história, com a contemporaneidade do autor, né? E nós vamos ver a evolução dessa personagem aí, Padre Silvestre, né? Afastei-o da combinação e concentrei as minhas esperanças em Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, periodista de boa índole que escreve o que lhe mandam. Então ele está fazendo referência ao jornalista que tem a sua obra, a sua matéria paga pelos interesses alheios, né? Então estamos pulando aí uma passagem ainda do primeiro capítulo, e aí ele continua lá adiante. Levantei-me e encostei-me à balaustrada, que é aquele onde fica o corrimão, as colunas que sustentam o corrimão, né? Para ver de perto o touro limosino que Marciano conduzia ao estábulo. Então o ambiente da fazenda aí é a fazenda de São Bernardo. Uma cigarra começou a chiar. A velha Margarida, que foi sua mãe de criação, uma negra, veio vindo pelo paredão do açude, curvada em duas, mulher já velha. Na torre da igreja uma coruja piou. Opa, quando a coruja pia, é sempre um sinal, é sempre um augúrio, né? Um sinal de que algo ruim vai acontecer, né? Estremeci, pensei em Madalena. Madalena é a sua esposa. Aqui no início do livro nós não sabemos que é esposa, na verdade ex-esposa, porque ela, ao final do livro, se matou, tá certo? Então aí o mocho piando e a figura da falecida Madalena é algo que nós só vamos entender melhor mais adiante no livro, mas como o professor Léo aqui é ansioso, já revelou para você, tá certo? Em seguida enchi o cachimbo. É o diabo, Gondim. Ele está falando com o Gondim. O mingau virou água, quer dizer, não deu certo. 3 tentativas falhadas no mês. Beba conhaque, Gondim. Ou seja, o livro realmente parecia que não ia vingar. Abandonei a empresa, né? Abandonou a tentativa de fazer o livro. Mas um dia destes ouvi novo pio de coruja, olha lá o sinal, e iniciei a composição de repente, valendo-me dos meus próprios recursos e sem indagar se isto me traz qualquer vantagem, direta ou indireta. Então ele começa agora a escrever por uma necessidade. Olha que interessante. Afinal, foi bom privar-me da cooperação de Padre Silvestre, de João Nogueira e do Gondim. Há fatos que eu não revelaria cara a cara, a ninguém. Vou narrá-los porque a obra será publicada com pseudônimo, e se souberem que o autor sou eu, naturalmente me chamarão de potoqueiro, ou seja, de mentiroso. Então é assim que começa o livro. Função metalinguística, guardado as proporções, nos faz lembrar bastante da obra Dom Casmurro de Machado de Assis, tá certo? O personagem que é o autor do livro, o personagem narrador, que escreve por uma necessidade, tendo aí como sombra a figura de uma mulher amada, Madalena. Tudo bem? Então agora nós voltamos novamente àquela primeira indicação. Narrador-personagem, Paulo Honório, que conta a própria história em tom confessional. E ele se alegra justamente de ter decidido escrevê-la já sem aquele auxílio de outras pessoas, porque ele poderá ser mais verdadeiro,
né? Então olha só o que nós colocamos aí. É uma narração circular, porque a história começa no mesmo ponto em que termina, né? Então nós estamos lendo o começo, vai haver toda a história, e no final da história ele está justamente se sentando para escrever o livro e vai tergiversar sobre como escrever esse livro. Então o final é o começo e vice-versa, né? O protagonista tratando a respeito da narração do livro, né? A função metalinguística, na tentativa de escrever sobre sua vida, na busca de encontrar um sentido para ela, né? Então esse é o aspecto existencialista, importante, vamos frisar bem, o aspecto existencialista desta obra de Graciliano Ramos. Quais são os temas que nós vamos encontrar nela? A vida no interior de Alagoas, região de Viçosa, a fazenda de São Bernardo, o coronelismo, né? Então a prática daqueles fazendeiros que se tornavam o poder, né? Eram verdadeiros tiranos nas suas regiões de influência. A questão do ciúme, Paulo Honório vai ser muito ciumento a respeito de sua esposa Madalena. E a questão da ambição. Este homem, Paulo Honório, era movido pela ambição, pela vontade de ganhar muito dinheiro, fazer sua fazenda prosperar e deixar um legado, como ele vai pensar mais futuramente, para um herdeiro. Nós vamos ver como essa história termina. Tá certo? Qual que é o espaço em que se desenrola a história? Fazenda de São Bernardo, interior de Alagoas, né? É importante, quando a gente, pelo menos na região sudeste e sul, quando nós pensamos no nordeste, é comum pensarmos simplesmente em lugares secos, né? Lugares sofridos pela seca. E Alagoas não é bem um exemplo desse imaginário que nós temos de seca. Tá? Ali é um local onde há mais chuvas, né? É um lugar mais propício à agricultura. Tá? Bom, o momento em que acontece a história é o início do século XX, né? Vai se encerrar aí no início da década de 30, tá? De 1930. A linguagem que vai ser utilizada, como vocês podem ter percebido pela leitura do trecho, é uma linguagem coloquial, na qual são misturados certas características regionalistas, é uma linguagem objetiva, muito pouco descritiva, praticamente ausente de adjetivos, e o autor Graciliano Ramos imita uma linguagem de um homem de pouca instrução, um homem rude, e este homem é Paulo Honório. Então já é uma característica dos ganhos, né, da geração modernista. A primeira geração modernista que vai trabalhar com o rompimento, a ruptura com os paradigmas estéticos do passado e com a libertação da linguagem, a presença da oralidade, marcas de oralidade, do regionalismo, né? Então isso vai aparecer nessa obra São Bernardo. Lembrando que Graciliano Ramos é segunda geração modernista, tá certo? Então olha só, para nós lembrarmos do que foi lido. No início do livro, o autor emprega a função metalinguística, sendo que o protagonista, que é Paulo Honório, demonstra a sua preocupação de que o livro represente até mesmo na forma como ele fala. Né? Então eu não li aqui a passagem, mas ele tem uma discussão com a outra personagem que quer fazer uma linguagem mais rebuscada e ele não gosta dessa ideia, ele quer se ver naquilo que ele escreve. Né? Então ele faz questão de que a linguagem do livro, a linguagem escrita, represente a sua linguagem, a sua forma de falar, a sua oralidade. Né? Da maneira que ele fala e pensa. Tanto a história quanto a forma de expressá-la devem ser suas. Tá? Bom, quem serão as personagens? Primeiro é o nosso amigo narrador, personagem central, Paulo Honório. Foi órfão, teve uma infância muito sofrida e tornou-se homem rude e violento. Né? Em questão de afetividade, ele é zero, né? Nulo, dedicando sua vida ao trabalho até tornar-se um verdadeiro coronel. Né? Para conseguir o que queria, não mediu esforços nem meios, vindo a praticar diversos atos antiéticos
no intuito de prosperar materialmente. Ele se demonstra amoral. Ele faz o que faz, motivado por sua ambição, por sua vontade de prosperar, mas era um homem que não teve nenhuma formação moral, né? A lei da sobrevivência. E nesse aspecto, essa obra lembra muito a aplicação daquelas teses, a ilustração daquelas teses deterministas, né? O homem como fruto de seu meio. Bom, ele era órfão, mas foi criado por uma mulher chamada Margarida, negra Margarida, que era doceira e cuidou de Paulo Honório durante a infância, né? E é interessante que ele sempre se refere a ela de uma maneira bastante pragmática, bastante prática. Ele se preocupa com ela, mas mais na questão material, do seu sustento, e não se refere a ela de uma maneira afetiva, nem com gratidão, nem emoções, né? Bom, temos aí uma outra figura que não é tão importante, é o Salustiano Padilha, que é o ex-dono da fazenda São Bernardo e é pai de Luiz Padilha, né? Então ele era o dono dessa fazenda São Bernardo. Paulo Honório, quando criança, foi trabalhador de eito na fazenda. O que é trabalhador de eito? É aquele trabalhador que é contratado por um período de trabalho bem limitado, determinado. Quando tem trabalho, consegue comer, quando tem trabalho, passa fome, né? Então ele foi trabalhador nessa fazenda São Bernardo, da qual o dono era Salustiano Padilha. Desejava que seu filho Luiz Padilha se tornasse bacharel, pagou os estudos de Luiz, mas Luiz não correspondeu à vontade do pai, porque se envolveu com jogo, mulheres e se perdeu na vida. Quando o Padilha pai morre, o Padilha filho fica entregue à sua ociosidade e a fazenda degringola, tá certo? Fica decadente. Bom, Luiz Padilha, o filho, após a morte do pai, herdou a fazenda, mas se entregou à bebida, jogos e às mulheres. Vítima dos planos de Paulo Honório, vê-se endividado e é obrigado a vender a fazenda. Então o que acontece? Nosso amigo Paulinho Honório vai até São Bernardo, se aproxima do dono da fazenda, que é o Luiz, e acaba enredando numa situação de dívida e acaba conseguindo a fazenda para si, né? Mais tarde, este Luiz Padilha, que apesar de não ter se formado bacharel, teve instrução, foi alfabetizado, vai ser contratado como professor da escola rural, que é construída pelo Paulo Honório, né? Muito bem, e Paulo Honório faz não por benevolência, mas por uma questão política. Ele quer agradar o governador de Alagoas para ter um pouco mais de influência política na sua região, tá certo? E Paulo Honório sente um sádico prazer em humilhar o ex-proprietário de São Bernardo, né? Então ele se torna o patrão daquele que seria o patrão, né? Então tem um simbolismo muito forte isso para Paulo Honório. E o Luiz Padilha, que é um cara desprovido de dignidade, né, se submete. E aí temos a figura importante de Madalena. Madalena, professora primária, normalista, que fora criada pela tia Dona Glória. Ela se casou com Paulo Honório, foi instruída e educada, mas o que o Paulo Honório não contava após o casamento é que Madalena tinha opinião própria e forte, e isso o desagrada, isso o contraria, tá certo? E ela o contraria ao demonstrar benevolência com os funcionários. Ela tem um bom coração, ela demonstra benevolência com os funcionários da fazenda, doa roupas, comida, manda levar remédios, e o Paulo Honório não gosta, mas ela se torna uma pessoa bastante querida na fazenda. Ele se casa com ela por uma questão bastante prática. Ele quer um herdeiro para deixar as suas conquistas, a sua fazenda. Dona Glória é a tia de Madalena, que com o casamento da sobrinha passa a morar em São Bernardo. Ela faz amizade com um funcionário da fazenda chamado Ribeiro, que é o guarda-livros, é já um senhor de bastante idade, e desperta a antipatia de Paulo Honório, que não engole a pobre da mulher, tá certo? A considera desocupada.
Temos agora a figura do seu Ribeiro, senhor Ribeiro. Foi um homem muito respeitado em sua cidade em outros tempos, quando não havia juízes e ele representava a lei. Ele era chamado de Major Ribeiro, tá certo? Mas, em determinado momento, o sertão passa por transformações. Chega um juiz de fora à cidade e ele para de ser a referência de autoridade e de erudição da cidade. Perdendo a importância, com o tempo ele é deixado pelos filhos e acaba se mudando para a capital. Na capital, em Maceió, ele conhece Paulo Honório, que o convidou a trabalhar como guarda-livros após ouvir sua história. Guarda-livros seriam hoje os contadores, tá? Ele é uma espécie de contador da fazenda. Ele acaba trabalhando com Madalena e é quem mais dá atenção à Dona Glória. Depois um personagem secundário, Joaquim o Sapateiro, que na cadeia conhece Paulo Honório, a gente vai saber melhor essa história, e o ensina a ler. Ele era um evangélico, andava com a Bíblia, e ensina Paulo Honório a ler na prisão. Fora isso, nós temos o Azevedo Gondim, que já foi citado aqui no início do livro, que é um jornalista amigo de Paulo Honório. Havia sido encarregado de escrever as histórias do narrador, como nós já vimos, mas por utilizar uma linguagem mais erudita, desentende-se com Paulo Honório. E agora nós temos Casimiro Lopes. O Casimiro Lopes. Casimiro Lopes é um amigo antigo de Paulo Honório e desempenha o papel de jagunço em sua fazenda. É também quem tem mais afeição ao filho do patrão. Paulo Honório tem um filho, mas não dá a mínima para a criança, e nós vemos aí na sua própria narrativa que é esse jagunço que vai se preocupar de se aproximar da criança, dar algum carinho, algum cuidado. Tá? Bom, outra personagem importante, Mendonça. Ele é dono de uma fazenda chamada Bom Sucesso, que é uma fazenda vizinha à fazenda São Bernardo. Enquanto o Padilha era dono da fazenda, Mendonça se aproveitava do pouco comprometimento de Padilha com sua própria propriedade e ia colocando as suas cercas cada vez mais para dentro das terras de Padilha. Quando Paulo Honório compra a fazenda de Padilha, ele percebe que a demarcação das terras não bate com as escrituras e vai atrás do Mendonça, tomando bastante cuidado, porque Mendonça é um coronel perigoso, não é? E Paulo Honório percebe que a única maneira de se livrar do problema é assassinando Mendonça, e para isso ele chama o nosso amigo Casimiro, seu jagunço, tá certo? Enquanto o jagunço mata Mendonça numa emboscada, Paulo Honório está na cidade fazendo uma doação para as obras da igreja. Então fica aí o aprendizado, fica a dica aí. Quando você quiser fazer uma coisa bem feita, manda alguém fazer no seu lugar e vai fazer uma ação de caridade. Assim, talvez a sua imagem não seja associada ao crime, né? Uma brincadeira, mas é isso que Paulo Honório faz e é assim que se fez e talvez ainda até hoje se faça em muitos rincões do país. Tá certo? Bom, Dr. Magalhães. Dr. Magalhães é um juiz que se torna amigo de Paulo Honório. Tá? É na casa de Dr. Magalhães que Paulo Honório vai ver pela primeira vez Madalena. Tá? Padre Silvestre, aquele padre a respeito do qual nós já falamos aí no comecinho da história, ele faz parte do círculo de relações de Paulo Honório. Tá certo? Gosta de conversar sobre política, então nós vimos aí já no início do livro, ele justamente engajado numa política, ele é getulista, né? Gosta de conversar sobre política e costuma repetir opiniões que lê nos jornais, é bastante influenciável, ainda que muitas vezes essas opiniões sejam contraditórias ou inconsistentes. As matérias nos jornais eram matérias pagas, né? Aliás, essa realidade, né, do jornal que apresenta, na verdade, matérias que defendem interesses alheios, é algo que é recorrente na literatura modernista, tá? Da segunda e da terceira geração. Bom,
Então nós vamos agora, já visto aí as principais personagens, nós vamos para o resumo da obra, certo? Bom, quem é Paulo Honório? Foi criado por uma negra doceira, Margarida. Foi um menino órfão que guiava um cego, vendia cocadas durante a infância para conseguir algum dinheiro. Depois virou trabalhador de eito, começou a trabalhar na roça até os 18 anos, tá certo? Na sua biografia, Paulo Honório diz que até os 18 anos nada de importante lhe aconteceu. No entanto, se envolveu com uma mocinha e por conta disso uma briga. Nessa época, ele esfaqueia João Fagundes em uma briga por causa de mulher. Então é preso e durante esse período aprende a ler com o sapateiro Joaquim. A partir de então, desenvolve a obsessão por ganhar dinheiro. Sai da cadeia, tem um dinheirinho guardado e decide aprender matemática o suficiente para não ser enganado nas contas. Tá certo? Então ele já tem agora um plano para enriquecer. Saindo da prisão, Paulo Honório pega emprestado com a agiota Pereira uma quantia em dinheiro e começa a negociar gado e todo tipo de coisas pelo sertão. Mas ele é bastante determinado, bastante regrado, paga o dinheiro que deve ao Pereira e aí começa a sua própria carreira de agiota também. Assim ele enfrenta toda a sorte de injustiças, fome e sede, passando por tudo com muita frieza e utilizando de meios antiéticos como ameaças de morte, agiotagem e roubo para prosperar. Então, em uma dessas suas aventuras, ele vai cobrar um homem que lhe deve, um homem relativamente importante, perigoso, dá uma surra neste homem, pega o dinheiro devido, rouba-o também e percebe que ele não pode mais ficar na região, porque a represália certamente viria. Foge então para uma região já conhecida, sua terra natal, Viçosa, com o desejo de adquirir a fazenda São Bernardo, onde já havia trabalhado, tá certo? Para tanto, para adquirir a fazenda, Paulo Honório tem um plano e inicia uma amizade falsa com Luiz Padilha. Lembram-se do Padilha? É aquele rapaz que herdou a fazenda do pai, herdeiro de São Bernardo. Luiz era um moço apaixonado por jogo, mulheres e bebida, e aos poucos Paulo consegue conquistar a confiança dele. Inexperiente, Luiz Padilha pega dinheiro emprestado com PH, que o iludira ao fazê-lo acreditar que poderia fazer prosperar sua propriedade. Então, Paulo Honório começa a inculcar no rapaz a ideia de que ele precisaria comprar um descaroçador, um maquinário para a fazenda, que a fazenda seria bastante produtiva, mas ele sabe que, embora de fato a fazenda tinha um potencial produtivo muito grande, Padilha não tinha força de vontade o suficiente para trabalhar pesado na fazenda. Mas Padilha se deixa levar pelas palavras de Paulo Honório e começa a falar para todos os cantos que ele ia fazer a fazenda prosperar e tal, e contar vantagem, mas assim que o maquinário chega, ele não tem forças para se lançar à terra e acaba endividado. Se esconde de Paulo Honório, que um dia consegue dar uma incerta nele, o encurrala e diz: olha, meu jovem, agora você vai ter que pagar. E a dívida era bastante grande. Padilha diz que não tem como pagar e ele diz: não importa, você tem a fazenda, eu posso comprar a fazenda de você, tá certo? Quando ele vai comprar a fazenda, começa lá uma negociação. Imagine aí como se fossem: Padilha pede 40 mil cruzeiros, Paulo Honório fala que não paga mais que 20 mil cruzeiros, eles vão negociando e chegam a uma quantia mais ou menos de 30 mil cruzeiros. E aí Paulo Honório fala: tudo bem, são 30 mil cruzeiros, mas tem a sua dívida do maquinário, então descontando tudo, eu vou lhe pagar 7 mil cruzeiros, ou seja, engambelou a fazenda do Padilha quase de graça, tá certo? Bom, então olha lá, agindo como agiota, Paulo consegue comprar a fazenda São Bernardo por um preço irrisório, tá certo? Bom, com a ajuda de seu Casimiro Lopes, que vai ser o seu jagunço,
Paulo Honório manda matar Mendonça, fazendeiro vizinho, e consegue expandir os limites das terras de São Bernardo, aquela história que nós já conversamos, né? Através de empréstimos bancários, investe em máquinas e na plantação de algodão e mamona. O trecho do Mendonça é muito interessante, né? Vale muito a pena ser lido. Tá? Então Paulo Honório vai até a fazenda, está lá o Mendonça, ele tem suas 2 filhas, e eles olham um para o outro com muita desconfiança, mas o tempo todo conversam, medindo suas forças, dissimulando, e é quando o Paulo Honório percebe que com o Mendonça não vai ter conversa, né? Então ele vai lá, oferece auxílio para o Mendonça, caso o Mendonça precise, mas é tudo uma dissimulação. Tá? Bom, através de empréstimos bancários, investe em máquinas e na plantação de algodão e mamona. Para escoar seus produtos, Paulo Honório constrói estradas e passa a se dedicar cada vez mais ao trabalho. Então ele é muito trabalhador. Ao seu legítimo esforço para prosperar, ele mistura ações antiéticas e vale-se de seus relacionamentos com pessoas do local, como Gondim, o jornalista, o padre Silvestre e o advogado Nogueira, que manipula os políticos locais. Então Nogueira é o seu menino de recado, tá certo? Gondim é aquele que recebe um dinheirinho dele e faz publicações em seu favor, né? E padre Silvestre participa ali dos jantares de Paulo Honório, e ali eles se distraem conversando sobre política, e também sofrendo o padre sofre influência do Paulo Honório, obviamente, que faz doações para a igreja. Com a fazenda em ótima situação, Paulo Honório contrata o seu Ribeiro para cuidar da contabilidade, tá certo? Então, em determinado momento, ele vai para a capital, conhece o Major Ribeiro, ouve sua história, acha interessante, percebe que Ribeiro é um homem instruído, confiável, e o chama para a contabilidade, para cuidar da contabilidade da fazenda. Pouco tempo antes, ele havia recebido a visita do governador de Alagoas e percebeu que o governador faz uma pergunta lá para ele: nossa, sua fazenda é tão próspera, tão bonita, e onde é que está a escola? Não tem uma escola aqui? Paulo Honório não vê função nenhuma numa escola, né? Na verdade, ele vê com muita desconfiança. Trabalhador que estuda é trabalhador que não vai querer trabalhar. Para que ele ia colocar uma escola ali? Mas, pensando na questão política, ele decide construir uma escola. Quem ele vai chamar para dar aula na escola? O pobre do Padilha. Proíbe o Padilha de beber, pelo menos enquanto estiver na fazenda, e o incumbe de trabalhar ali com um salário que seria algo melhor do que o Padilha conseguiria ganhar em qualquer outro lugar. Tá certo? Padilha se submete a essa situação, que seria humilhante para ele, né? E vai lá trabalhar, alfabetizar os empregados do Paulo Honório. E entre uma alfabetização e outra, o Padilha vai misturar aí um discurso político com tendências marxistas, né? Quando o Paulo Honório vê isso, percebe, fica louco da vida e dá umas descomposturas no Padilha e já não confia mais nele, tá certo? Bom, depois de ter sido preso, a negra Margarida ganhou o mundo, né? Então ele perdeu contato com a sua mãe adotiva. E aí agora, já rico fazendeiro, ele manda procurá-la, vai encontrá-la no Rio de Janeiro. Ele não vai até lá, mas consegue saber notícias dela e manda buscá-la para que seja abrigada em sua fazenda. Ele constrói um ranchinho para ela lá e provê para ela aquilo que é o necessário. Mas a sua relação com Margarida não passa disso. Tá? Ele não tem uma relação afetiva com ela. Bom, manda buscar a negra doceira que o havia criado, a velha Margarida, arranjando moradia para ela na fazenda na São Bernardo. Tá certo? Na fazenda São Bernardo. Um dia, Paulo Honório percebe que precisa de um herdeiro para suas ricas terras e resolve se casar. Então, um homem bastante prático. Começa a pensar nas mulheres, pensa até nas filhas do Mendonça e nenhuma lhe agrada.
Então um dia conhece a professora primária Madalena. Madalena, na casa do juiz Magalhães, não conversa com ela, ouve alguns homens comentando, falando da beleza de Madalena e começa a inculcar a ideia de casar-se com ela. Um dia que vai para Maceió, vai de trem, ele vai encontrar a Dona Glória. A Dona Glória, que é a tia dela, vai conversar com ele e vai até gostar dele, ter uma conversa agradável com ela, e ele vai conversar então a respeito da necessidade de ter uma professora na fazenda, na escola rural. Vai falar para que seu advogado converse com a Madalena. Madalena não vai aceitar. Ele vai conversar depois diretamente com Madalena e vai propor a ela casamento. Vai dizer que aquela história de ser professora era só um subterfúgio, que na verdade ele estava procurando uma esposa. Tá? Então, da mesma forma determinada como conseguiu obter e administrar sua propriedade, Paulo Honório convence Madalena a se casar com ele. Né? E não é de se estranhar, tá? Pensando conforme a época, era uma moça que passava por maus bocados, professora, ganhava muito pouco, e casando-se com um fazendeiro, ela teria um futuro garantido, e como se pensava na época, amar é algo que se aprende, né? Outra realidade, outros tempos. Após o casamento, tanto a moça como a tia dela, a Glória, mudam-se para a fazenda. É quando o rico fazendeiro vai percebendo que a rotina na São Bernardo começa a se alterar. Madalena, alma piedosa, se interessa pela vida dos empregados e dá opiniões sobre as condições precárias do professor Padilha, exigindo a compra de materiais escolares. O que ela quer fazer ali? Uma revolução? É isso? Ele fica pensando. Além disso, ela passa a dividir as tarefas de escrituração com Ribeiro. Ela diz que quer trabalhar na fazenda, ela não quer ser a mulher do fazendeiro, ela quer ter a sua posição de trabalho ali, né? Então isso, e ter o seu salário também, isso incomoda um pouco Paulo Honório. Paulo Honório, que imaginava Madalena como uma normalista, né, uma professora primária frágil, incomoda-se profundamente com o comportamento da moça, o que gera as primeiras brigas do casal, evidenciando a personalidade violenta do fazendeiro. Não conseguindo dominar a mulher, imagine, ele dominava todos ali ao seu redor, não consegue dominar a sua mulher. Como controlava todos, Paulo Honório se torna cada vez mais agressivo com todos e começa a desenvolver um ciúme excessivo, um ciúme doentio, tá certo? Ao ponto de ele ficar a noite toda acordado e até ficar olhando para o rosto da mulher, imaginando que ela está fingindo que está dormindo, para que assim que tiver oportunidade ela sairá da cama para encontrar seu amante. Mas que amante absurdo! E ele fica lá enlouquecendo com essa ideia, se me permitem, com um chifre imaginário, tá certo? Mesmo o nascimento do filho não ameniza o que sente a respeito de Madalena, além das desconfianças de traição. É interessante que ele não vai ter relação afetiva nenhuma com o filho. O filho é como se fosse um bezerro, tá certo? Uma criatura que não tem nenhuma atenção do pai. E Madalena também, no livro, não é descrita como uma mãe zelosa, né? Certa noite, o juiz Magalhães visita o casal e conversa animadamente com Madalena. Isso deixa Paulo Honório com mais ciúme ainda. Tá? Então o que acontece com Paulo Honório? Ele percebe que a Madalena é uma moça instruída e naturalmente ela gosta de conversar com pessoas instruídas. Com o juiz Magalhães, com o próprio Luiz Padilha, que é o professor, com o advogado. Então ele olha para si mesmo e é assaltado, é tomado de um complexo de inferioridade. Ele olha para suas mãos calejadas, porque ele é ainda um trabalhador, ele se mete no campo com seus funcionários, ele gosta desse trabalho no campo, seu rosto é marcado, e ele pensa assim: esta mulher jamais gostaria de um homem bruto como eu, ela gosta de pessoas mais refinadas, e o seu ciúme vai
se avolumando, tá certo? Então, atormentado, perde o sono ao imaginar, um errinho aí, o prazer que um intelectual poderia despertar na esposa. Comparando-se ao juiz, sente-se bruto e inculto e chega à conclusão de que a traição seria inevitável, né? Inclusive no livro dá a entender que Paulo Honório tem uma relação aí com uma moça da fazenda chamada Rosa, cujo marido é conhecido justamente por ser corno, né? Bom, inclusive essa Rosa recebe benefícios da própria Madalena, né, que se apieda dela, né? Mas a ideia fica no ar. E o muito interessante na história é perceber que muitas coisas não são ditas objetivamente. Você tem que prestar atenção e captar a ideia, tá? No dia seguinte, Paulo Honório vê a esposa muito abatida, escrevendo uma carta direcionada a Azevedo Gondim, e novamente se descontrola exigindo explicações. E ela rasga a carta, tá certo? Mas não porque ela tivesse alguma coisa com Gondim, mas é justamente porque ela não dava o braço a torcer. Ela não perdia a sua dignidade. E aí, algo que é terrível. Ele se desentende com ela e ela o chama de assassino. Ela poderia chamá-lo de bruto, de ignorante, de rude, mas ela o chama de assassino. E dá a entender que ela sabe algo de seu passado, o caso Mendonça. E ele fica com aquilo, o torturando. Quem teria contado a ela a respeito do assassinato de Mendonça? Ele desconfia do Padilha, dá uma incerta no Padilha. O Padilha diz que não disse nada, que ele é fiel ao patrão, mas que aquilo estava na boca do povo, ela poderia ter ouvido em qualquer lugar, de qualquer pessoa, né? Bom, depois ele se arrepende do que fez, da briga, mas não esquecendo o insulto recebido, convenceu-se de que Padilha havia contado algo para Madalena e resolve expulsá-lo da fazenda. Porém, o professor diz que é fiel e obediente a Paulo Honório e que ela deve ter ouvido as histórias por meio da população local. Paulo Honório vai ficando cada vez mais paranoico em relação à suposta infidelidade da mulher e se deixa torturar ao som de passos imaginários durante a noite e outros delírios. Vai vendo? O homem vai ficando louco, minha gente, vai ficando louco. Enquanto isso, Madalena sofria e sua solidão só aumentava, sentindo-se humilhada e sem dignidade, o que a levou a perder o interesse pelo próprio filho. Um dia, Paulo Honório, ao contemplar orgulhoso sua propriedade do alto do telhado, vê Madalena escrevendo. Ele desce, confere o trabalho dos empregados e acha uma folha no chão, que vai bater ao pé dele. Lendo e relendo o trecho escrito, Paulo Honório tem certeza de que é uma carta endereçada para um homem. É tomado por intenso ódio. É interessante no livro como ele descreve essa carta, né? Ele não consegue reconhecer o significado de muitas palavras que estão lá, né? O que vai demonstrando sua ignorância. Ele era um homem afeito à leitura somente de revistas agrícolas, né? Lembrando, é um homem de senso prático. Sai atormentado à procura da esposa. Ela não está na fazenda, ela está na igreja. A encontra na igreja com uma aparência muito calma. Ele exige explicações, ele está transtornado. Mas ela lhe diz, muito desanimada, que o restante das folhas estava no escritório. Era uma carta para ele. Por fim, ela lhe pede perdão por todos os aborrecimentos e diz que o ciúme estragou a vida dos dois. Paulo Honório passa a noite sozinho no banco da sacristia. Lá, ele adormece. No dia seguinte, chegando à sua casa, ele ouve gritos. É Dona Glória que grita diante do corpo já desfalecido de Madalena. Madalena havia se suicidado. Ela havia deixado sobre a bancada uma carta de despedida para o marido, da qual aquela página fazia parte. Após a morte de Madalena, Dona Glória
e seu Ribeiro deixam a fazenda, não vem mais alegria lá, não há mais motivo para que fiquem. O Paulo Honório faz questão de dar o salário, né, o salário acumulado da sua esposa, né, de Madalena, para a Dona Glória. Salário que nunca havia pago porque não havia necessidade. Luiz Padilha junta-se aos revolucionários para lutar na Revolução de 30 e também deixa São Bernardo, certo? Por Getúlio Vargas. O juiz Magalhães é afastado do cargo e os limites da fazenda passam a ser contestados judicialmente pela família do Mendonça. Paulo Honório se encontra e se sente abandonado. O próprio padre, lembra lá do padre, vai também fazer parte da revolução. Por fim, em meio à solidão, vive somente com a companhia de Casimiro Lopes, o jagunço, e seu cachorro. É quando resolve escrever sua narrativa. Amargurado pelo passado, toma consciência da desumanização por que passou, enfrentando a dureza do sertão. Olha lá, o homem como fruto do meio. Incapaz de mudar, Paulo Honório busca algum sentido para a sua vida, refletindo sobre o passado e escrevendo sua história sentado à mesa da sala, fumando cachimbo e bebendo café. Tá certo? Então eis aí o autor. Graciliano Ramos, novamente, o homem. Tá certo, pessoal? Essa é a história de São Bernardo, é uma história de um coronel. Ela retrata alguns costumes, algumas práticas do sertão, né, das fazendas. A questão da política é também bastante presente e divide a história com a parte da psicológica, do perfil psicológico mesmo do Paulo Honório. Tá bom? Esperamos aí, com esta breve análise, com esse resumo, ter contribuído para os seus estudos a respeito da obra São Bernardo de Graciliano Ramos, autor da segunda geração modernista, com obra de característica regionalista. Tá bom? Engajamento social e relações diretas com a ideologia marxista também. Um grande abraço, bons estudos e até breve.